começar a falar dos tipos de chocolate. Existem 3 tipos de chocolate, que é o chocolate hidrogenado, o outro chocolate é o chocolate fracionado e o terceiro chocolate é o chocolate nobre. Então assim, ó, o hidrogenado, o que que é? Ele tem, boa parte dele é feito de gordura. O fracionado, ele tem um pouco menos de gordura, mas também boa parte dele é feita de gordura. E o chocolate nobre, ele é o que mais tem a porcentagem de cacau. Quantas porcentagens? Na verdade, assim, pela lei brasileira, para o chocolate ser considerado nobre, ele tem que ter pelo menos 25% de cacau. Não pode ser menos que isso. Mas, né, quanto mais, melhor. Daí, claro que a gente vai ter depois aquela diferença, por exemplo, do chocolate ao leite, ele tem uma porcentagem menor. O chocolate meio amargo tem um pouco mais. Aí depois tem aqueles, né, cacau 50%, que daí ele já vai ser 50% cacau, né, tem os 70%. E o branco, no caso, daí ele já... Por isso que tem gente que fala, não sei se vocês já ouviram, que ele não é chocolate. Porque, na verdade, ele é feito mais da manteiga do cacau, né? Então, aí já tem uma diferença um pouquinho maior. Sim. Então, assim, a gente escolheu hoje trabalhar com o fracionado justamente por causa do tempo, que senão se a gente fosse trabalhar com chocolate nobre, a gente teria que usar mais o tempo para poder conseguir fazer o que a gente fez aqui. Então, assim, ó, primeiro passo, pelo menos do que a gente faz quando a gente senta para planejar, a gente vai ter que fazer esse casamento. Então, primeira coisa, higiene. Sempre a gente usa luva, touca, para também, é claro que como a gente faz para vender, então higiene é coisa básica, assim, é coisa que a gente leva muito em consideração. E daí a gente vai ter que também ter o cuidado com o chocolate. Por quê? Eu não posso usar uma colher úmida, porque se tiver qualquer vestígio de umidade, o chocolate desanda. Então assim, não pode ter o pote que você vai fazer ali para poder derreter, não pode ter umidade nenhuma, a colher não pode ter umidade nenhuma. A forma também, né? Forma, tem que estar bem seca. A forma, que a gente vai usar uma forma de copinho aqui, então ela tem que estar 100% seca, porque senão o chocolate desanda. De preferência sempre, assim, quando a gente lava, deixar escorrer bem a água, depois secar o pano, né? Se for usar pano de louça, ele tem que estar muito limpo, não pode ter penugem nenhuma, porque senão aquilo vai ficar dentro da forma e vai pro chocolate depois. E de preferência passar sempre um papel ou toalha, né, ou um guardanapo, para mesmo não deixar nenhuma gota de água, porque senão na hora que vocês forem desenformar ele vai parecer que está normal, mas um tempo depois ele vai começar a derreter, porque o chocolate ele é muito sensível à água, né, à umidade. Então aí assim, que a gente fala assim de quando a gente vai temperar o chocolate. O chocolate nobre, como ele tem que ser temperado, a temperatura dele, quando você vai fazer no micro-ondas ou no banho-maria, ele tem que chegar de 45 graus até 50 graus. Não pode passar, não pode ser mais do que 50 graus ou não pode ser menos do que 45 graus. Por quê? Porque é para garantir a consistência do chocolate, o sabor e o brilho. Então assim, ó, você aqueceu, você derreteu o chocolate, ele tem que chegar até 50 graus, e quando você for fazer o choque térmico, que você pode fazer com uma bacia com água gelada, não recomendo colocar pedra de gelo, porque a gente teve um erro no começo, que quando a gente estava fazendo, que a gente mexeu, quando a gente colocou para poder fazer o chocolate embaixo, ele estava congelado. Daí ele congela a parte de baixo, né? Principalmente o vidro, porque o vidro ele passa muita a temperatura, tanto temperatura quente quanto a temperatura fria. Até, né, aqui também, todos esses utensílios que a gente está usando aqui, vocês podem encontrar aqui na loja, né, facilita bastante. No caso do fracionado, vocês podem usar o vidro tranquilamente, né, não tem problema. Mas quando for trabalhar com o chocolate nobre, o ideal mesmo são bacias de plástico que possa ir pro micro-ondas, porque como ele falou, o vidro ele passa muito o calor, né? Então vai interferir nesse processo da temperagem. Certo. Então assim, para você medir a temperagem, a gente usa esse
termômetro culinário que também vende aqui. E esse daqui ele te passa a temperatura exata. Então assim, é muito importante não errar na temperagem. Tanto pode ser do chocolate fracionado que a gente vai usar hoje, quanto desse daqui que é o puro que a gente usa para poder fazer. Então, vamos lá. No fracionado, né, na verdade, vocês não têm necessidade de usar o termômetro, porque vocês não vão fazer esse processo da temperagem, né? Mas no caso do nobre, quem quiser trabalhar com chocolate nobre ou mesmo fazer em casa, eu recomendo que compre. Inclusive aqui na loja tem, é baratinho, não custa muito caro. E é uma coisa assim que vocês vão usar muito e tem que ter para ter precisão, né? Tem gente que pergunta, mas eu não tenho termômetro, como que eu vou fazer o choque térmico, né? Tem um truque que é de colocar o chocolate no lábio, né? E se perceber que ele está frio, aí é porque ele está já pronto para ser trabalhado. Não muito frio. Mas isso não garante, né, a precisão, né? Então, por isso que é ideal ter o termômetro, que daí você consegue mesmo ter certeza.